E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Estamos aqui com mais um videozinho da série Apollo Me Conta, onde eu, Apollo Hunter, conto para vocês histórias completas dos quadrinhos. E na história de hoje nós teremos um encontro muito mirabolante, porque nós vamos ver o encontro do Máscara com o Lobo. Sim, o Lobo da DC Comics, aquele anti-herói lá bem poderoso, bem forte, bem esquisitão, irá passar por algumas aventuras com o Máscara. Sim, lembra daquele filme lá com o Jim Carrey, onde ele põe a máscara e fica um cara de cabeça verde e tem poderes inacreditáveis? Então é esse mesmo. É isso aí, então assista esse vídeo até o final porque essa história é muito bacana. A história começa com um homem chamado Ira Staub. Ele é um criminoso de quinta categoria de Manhattan, que fica em Nova York. Ele é um ladrão pé rapado que não tem sorte na vida. Certa noite, vemos que ele foi roubar uma senhora. Ele a abordou e pediu que lhe passasse a bolsa. Porém, o Ira foi surpreendido, porque na verdade aquela não era uma idosa indefesa, e sim um policial disfarçado que logo se revelou e apontou a arma para o criminoso. O Ira, assustado, conseguiu escapar e se escondeu em um beco. A história então é cortada e vemos que no dia anterior algo aconteceu em um planeta alienígena. O rei dessa raça alienígena havia ordenado para que os seus capangas trouxessem até ele o grandioso Lobo, o caçador de recompensas. O Lobo tinha acompanhado os alienígenas que foram buscá-lo porque eles haviam lhe dito que estava rolando uma festa com muita mulher e bebida. Porém, chegando lá, o anti-herói descobriu que na verdade o rei alienígena queria lhe dar um trabalho. Ele teria que caçar um ser muito poderoso que estava causando o caos pela galáxia. Mas o Lobo recusou o trabalho, disse que estava de férias e que só tinha ido até lá por causa da festa mesmo. Só que como não tinha festa nenhuma, ele estava indo embora. Acontece que o rei alienígena estava tão desesperado para que o Lobo capturasse o tal ser super poderoso que lhe ofereceu 1 bilhão de créditos. É claro que com isso o lado ambicioso do Lobo falou mais alto e ele aceitou o trabalho. A história então volta para o presente, onde nos mostra que o Ira Staub, aquele criminoso de meia tigela, acabou encontrando uma máscara no beco em que ele havia se escondido. Mas logo no momento em que ele encontrou a máscara, um bando de alienígenas grandes e fortes apareceram atrás dele. Eles diziam que o sensor deles estava alertando que o psicopata poderoso estava naquele local, e por conta disso eles começaram a atirar. Na confusão, o Ira acabou entrando em contato com a máscara e com isso ele se transformou no tal ser em que todos estavam procurando, o Máscara. A máscara que foi encontrada no beco concede poderes inimagináveis ao seu portador. São poderes praticamente ilimitados, só que, com tudo isso, vem também uma grande insanidade. Por causa de sua aparência, os alienígenas zombam, dizendo que ele não é nada ameaçador. Então, em questão de milésimos de segundos, o Máscara se transforma em um Batman, em um membro do Departamento de Imigração e, por fim, em um demônio. E satiriza, perguntando se alguma dessas aparências assustou seus oponentes. Mas é aí que, com um ataque com um enorme porrete de ferro, o Máscara ataca o líder dos alienígenas. A reação dos outros é de atirarem nele, mas apesar de ficar todo estropiado, cheio de tiros e até mesmo faltando pedaços, o Máscara revida, surgindo com uma poderosa arma gigante e acaba matando quase todos os inimigos. E eu digo quase todos porque acaba sobrando um, que é justamente o líder deles, aquele que recebeu uma pancada na cabeça. Esse alien restante parte pra cima do Máscara, mas de forma fácil e assustadora, o cara abre uma boca monstruosa e engole de uma só vez o seu adversário. Depois disso, vemos então o Lobo chegando na Terra, em Manhattan, pois os alienígenas haviam passado para ele a localização do ser poderoso que ele deveria caçar. Ao chegar na cidade de Manhattan, ele acaba se encontrando com o policial disfarçado que tentou prender o criminoso Ira Staub no começo da história. Logicamente, o policial se assusta e tenta confrontar o Lobo, mas sem sucesso. Sem fazer muito esforço, o anti-herói lança o policial em direção ao carro da polícia e em seguida explode tudo. E é então que o Lobo escuta um barulho vindo de um beco e resolve ir atrás. Ele vê um alienígena se arrastando e em seguida um ser com cabeça verde. Imediatamente ele o identifica como a sua caça, é esse cara que o Lobo deve matar.
O lobo então parte para cima do seu oponente e é recebido com uma aparência de um lutador de boxe magrelo. Mais para baixo da imagem, vemos uma caixa amarela, como se alguém estivesse narrando o encontro desses dois personagens incríveis. Na página seguinte, vemos que é o próprio Máscara que estava digitando as frases desses balões amarelos. O lobo, irritado e mesmo sem entender nada, ataca o seu adversário de um modo bem grosseiro, dando-lhe um soco que o faz voar para longe. Na página seguinte, a loucura continua. Agora os dois estão em uma sala de cinema, como se eles estivessem assistindo a própria luta. E a história volta então para a briga nas ruas de Manhattan. Como era de se esperar, o confronto é extremamente brutal. Eles usam facas, machados, armas e todo tipo de recurso para se enfrentarem. Até que chega um momento onde o lobo tenta estrangular o pescoço do Máscara. Mas isso não é uma tarefa fácil, já que o doidão consegue se esticar e evita ser morto. O lobo então amarra uma perna do Máscara em um poste e engancha o pescoço dele em um carro que estava passando em alta velocidade. Ele espera o corpo ficar se esticando até que finalmente a perna arrebenta e sobra somente o pé do seu rival. O lobo acreditou que agora tinha vencido, mas o inacreditável acontece. O Máscara começa a renascer do seu próprio pé. Então, para tentar impedir isso, o lobo esmaga o pé com um pisão muito forte, que destrói tudo. Mas é claro, não acabou por aí. Simplesmente do nada, surge o Máscara vindo em alta velocidade em um carro maluco. O lobo sobe em sua moto e o confronto volta a acontecer. É tiro para todos os lados, correntes, bombas, mísseis. Os dois saem até voando e dão várias voltas pelo planeta Terra, até que de repente os veículos colidem e ocorre uma grande explosão. Os dois caem de volta para a cidade. O Máscara fica preso no alto de um prédio enquanto o lobo cai no chão. Logo, o lobo se recuperou e decidiu subir o prédio para ir atrás e encontrar o Máscara. Enquanto ele escalava o prédio, um gorila verde gigante surgiu. Imitando King Kong, o Máscara segurou o lobo no alto do prédio e ficou gritando como se fosse um animal irracional. E para finalizar, ele olhou para o lobo, pensou em comida e o colocou na boca. Ele mastigou algumas vezes e engoliu. O Máscara comemora ainda na forma de gorila, mas ele tem uma enorme surpresa. O lobo ainda estava vivo e estava rasgando o seu corpo de dentro para fora. E tinha mais, ele ainda havia colocado 2 bombas atômicas dentro do estômago do Máscara gorila. O problema é que ele não conseguiu escapar a tempo e acabou explodindo junto com o seu oponente. Sobra então apenas a cabeça dos dois, mas eles são poderosos, e mesmo só com a cabeça sobrando, eles se mantêm vivos. As 2 cabeças então começam a se enfrentar. Eles seguram suas armas com as línguas e o confronto vai rolando. Só que acontece um grande problema para o lobo. O seu nível de regeneração é alto, mas demora um certo tempo. Já o do Máscara é instantâneo, e com isso ele começa a aproveitar o seu momento de glória e ataca o lobo de diversas maneiras. O Máscara então coloca a cabeça do lobo em um hidrante e explica que na verdade ele não é o cara que o lobo está procurando. Ele conta que os poderes vêm da Máscara e que aquele era só mais um hospedeiro comum. Ele também explica que o seu hospedeiro anterior era o verdadeiro ser horripilante que todos da galáxia tinham medo. Então eles fazem um trato. O lobo e o Máscara se unem para encontrar o hospedeiro anterior e matá-lo. Dessa forma, o lobo daria para o Ira Staub 10% da comissão que ele iria receber após matar esse ser insano. A história é cortada e vemos os 2 personagens atacando um planeta. Eles estão atrás do antigo hospedeiro da Máscara, que é um dos artefatos mais poderosos dos quadrinhos. O Máscara aponta para um alienígena e diz para o lobo que aquele era o seu antigo usuário. O lobo então mata o alvo que lhe foi dado, sem maiores dificuldades. Acontece que o Máscara diz que na verdade se confundiu e que não era aquele seu último hospedeiro. Isso irrita muito o lobo, já que era o 6º cara que ele matava errado, porque o Máscara dizia que havia se enganado. O Maioral ficou tão bravo que tentou arrancar a máscara do Máscara. Mas, enquanto tentava, o ser de cabeça verde disse que eles tinham um trato e que o lobo tinha que cumprir sua palavra. A honra do lobo então falou mais alto e ele desistiu de arrancar a máscara. O Máscara diz ao lobo que eles precisam de uma artilharia muito pesada para encarar o seu antigo hospedeiro. Aí, com isso, os dois vão até uma base de armamento pesado e invadem o local.
O Máscara, espertinho do jeito que é, tenta matar o lobo de várias maneiras ao utilizar os mísseis daquele lugar contra ele. Porém, ao dar erradas tentativas, ele dizia que tinha sido um acidente e que foi sem querer. O lobo chega até a desconfiar que o seu parceiro está armando contra ele, mas o Máscara desconversava e conseguia sair da situação. Os dois então encontram a arma mais poderosa de todas. Ela era gigante, um reator com poder de destruição imensa. É claro que eles não perdem tempo e ativam aquilo. O míssil sai em direção ao espaço e ao atingir o primeiro planeta, a explosão é surreal. E eles acabam destruindo toda a galáxia. Aquilo divertiu demais os dois e eles acabaram caindo na gargalhada. O prazer de destruir era igual para eles. E a partir desse momento, eles saíram pelo universo com a intenção de devastar tudo o que encontrassem. Eles destruíram o Sol, a Lua e várias coisas juntos. A diversão era garantida para os dois. Mas, apesar de saírem destruindo tudo, eles ainda estavam procurando o antigo hospedeiro do Máscara. Tudo estava indo bem, até que eles decidem parar em um bar intergaláctico para tomarem umas bebidas. Nesse bar, o Máscara apronta contra o lobo novamente, e faz todos os seres que estavam lá começarem a atacar o lobo. Com toda a confusão, o anti-herói é arremessado para o banheiro e lá ele encontra o Máscara. Obviamente ele percebeu que era mais uma armação daquele que dizia ser o seu companheiro e por esse motivo o lobo o atacou. Ele tentou de todas as formas arrancar a máscara do seu adversário, chegou até a cortar a cabeça dele fora, mas nada adiantou, a máscara não saía por nada. Até que o lobo resolveu apelar e utilizou uma arma que ele chamava de granada de culpa. Essa explosão fez com que o hospedeiro da máscara se sentisse culpado por toda a maldade que cometeu. Ele se arrependeu de sair pelo universo matando vidas e destruindo planetas, e começou a chorar desesperadamente. E então, o lobo alcançou o seu objetivo, pois o Iris-Taub permitiu que a máscara fosse tirada dele. E é claro, após ter a máscara em suas mãos, o próprio lobo a colocou. E agora temos o Lobo Máscara, o ser mais poderoso e insano que os quadrinhos já conheceram. Ele dizia tanta coisa pesada que a história até censurou seus balões de fala. Realmente, a mistura desses dois só poderia sair coisa estranha. Ele saiu do banheiro e voltou em direção aos alienígenas que o atacaram, e em questão de segundos ele matou 2, arrancou as suas cabeças e brincou de fantoche. Os outros que estavam no bar começaram a fugir, mas o Lobo Máscara queria matar todos que estavam lá e começou a persegui-los. Por ele ser muito rápido, os seus alvos acabam optando por uma escolha totalmente arriscada. Eles se jogam em um buraco negro a fim de fugir do assassino sanguinolento. Mas é claro que o Lobo Máscara não se amedronta por conta de um buraco negro e continua seguindo os alienígenas. Como era de se imaginar, ele conseguiu alcançá-los e matou todos. Enquanto ele brincava mais uma vez de marionete com a cabeça de um dos alienígenas, o Lobo Máscara se lembrou que ele deveria caçar o hospedeiro anterior da máscara para ganhar a sua recompensa bilionária. E com isso, ele saiu voando com a sua moto para realizar o seu objetivo. Ele acabou chegando em um planeta que estava praticamente vazio, só tinha um monstro gigante e azul que falou com ele. Ele perguntou para o monstro onde estavam todos, mas o azulão não responde e ataca o lobo com um soco certeiro, que arranca o seu corpo dos seus pés. Com isso, vários mini-lobos saem de dentro dos pés que sobraram e atacam o gigante azul. Eles conseguem imobilizá-lo e torturam para que ele dissesse algo, mas o monstro resiste e não fala. O Lobo Máscara então diz que já que o azulão não quer falar, ele vai ler a mente dele. E o lobo faz isso, só que de forma literal. Ele abre a cabeça do seu adversário e no cérebro dele está escrito que todos estão em um jogos interestelar. É claro que o lobo vai até esses tais jogos e se depara com uma imensidão de aliens. Ele já chega causando problema ao roubar o chapéu de um sultão